Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas à primeira parte da nossa aula 00 do curso ESA 2022. Eu sou Marco Túlio, professor de História, e nesse bloco nós vamos falar de um assunto que não é cobrado diretamente na prova da ESA, o que não deixa de ser muito importante, tá certo? E que conteúdo é esse? Chama-se da formação do Estado português ao processo de expansão ultramarina. Aqui nós vamos observar alguns pontos importantes acerca da história de Portugal, para em seguida darmos início propriamente à história do Brasil, sobretudo aos períodos pré-colonial e colonial, né, que são o enfoque aqui da nossa aula de hoje, tá certo? Bom, e o que nós vamos ver aqui? Primeiramente, como se deu a formação do Estado português. Em um segundo momento, né, o que contribuiu para que Portugal fosse o primeiro Estado, né, a lançar esforços em favor de um processo de expansão ultramarina, ou seja, as chamadas grandes navegações. Afinal de contas, por que Portugal foi o primeiro? Então nós vamos ver isso hoje aqui também na nossa aula, tá certo? E passando mais adiante, vamos discutir um pouco sobre o que é o mercantilismo e também falar, né, do processo de expansão ultramarina propriamente dito. Quais são as viagens mais importantes que formam, né, este processo de expansão para o além-mar, né, para mares nunca antes navegados, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre como foi o processo de formação do Estado português. Eu preciso que você preste bastante atenção, este conteúdo não costuma ser cobrado na prova da ESA, tá certo? Ele está contemplado na bibliografia, mas ele não costuma ser cobrado. Então eu preciso mais que você tenha atenção para você compreender, não se preocupe, né, em memorizar datas, nada que não, né, é mais importante você compreender este processo, beleza? Vamos lá? Para começar, pessoal, é interessante a gente observar, né, que em torno do século VIII, a Península Ibérica era bem diferente do que a gente entende hoje como Península Ibérica. Aí você me fala, eu não sei o que é Península Ibérica. É basicamente o território, né, em que hoje se encontram os atuais Portugal e Espanha. Então, este território, né, depois vou te mostrar o mapinha aqui para você vislumbrar melhor, ele não era exatamente, aliás, ele não tinha nada a ver, né, com o que a gente entende hoje como Península Ibérica. Porque ali, pessoal, no século VIII, os muçulmanos invadiram, né, essa região, partindo do norte da África, partindo ali da região do Marrocos, atravessaram o que a gente chama, né, de Estreito de Gibraltar, tá certo? E invadiram essa Península Ibérica. E lá eles formaram, né, algumas áreas de domínio que ficaram conhecidas como Al-Ândalus, tá certo? Então eles formaram um território lá, né, implementaram o Islã, só que eles não conseguiram tomar toda a Península Ibérica, porque ao norte nós tivemos alguns reinos cristãos que resistiram à expansão islâmica. Então vamos pensar que isso aqui é a Península Ibérica, tá bom? Aí e aqui está o norte da África, né? Essa região aqui é o Mediterrâneo. Depois eu vou mostrar esse mapa, tá? E aqui nós já temos o Oceano Atlântico. Essa pontinha aqui é o chamado Estreito de Gibraltar, tá? Que é a divisão entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Bom, então nesse século VIII nós observamos muçulmanos invadindo essa região em busca de riquezas mesmo, né? E formando domínios aqui. E aí, né, eles tentaram se expandir o máximo que puderam para a região norte, né? Mas foram barrados aqui ao norte dessa região, ao norte da península, porque aqui existiram reinos cristãos que permaneceram. Eles não sucumbiram ao domínio muçulmano, ou domínio mouro, tá? Se você ouvir essa palavra também, mouro significa muçulmano, ok? Bom, e vão ser justamente esses reinos que resistiram, né, a este processo de expansão islâmica que nos séculos seguintes, né, mais especificamente aí no século XI em diante, eles vão dar início, né, a um processo que nós chamamos de reconquista, beleza? O que é isso? Simplesmente é o processo de recuperação
né, dos domínios que até então estavam sob domínio muçulmano. Então esses reinos cristãos se uniram e falaram, bom, nós temos que expulsar esse pessoal. E aí eles foram forçando, né, através de iniciativas militares mesmo, e com isso, né, todo este processo de expulsão, né, que vários séculos, nós chamamos, ficou conhecido como Reconquista da Península Ibérica, ou simplesmente Reconquista. Bom, um desses, né, indivíduos que se envolveu nesses esforços em favor, né, da expulsão dos mouros ou muçulmanos foi um nobre chamado Henrique de Borgonha. Esse Henrique de Borgonha se destacou bastante na batalha contra os mouros, né? E aí ele chegou para o rei e falou, olha, estou trabalhando direitinho aqui, expulsei, né, esse pessoal, expulsei os infiéis e, né, cadê a minha recompensa? Né? Aqui nós temos que pensar, você lembra lá do feudalismo, daquelas relações, né, feudo-vassálicas, não tinha lá o suzerano e o vassalo? É mais ou menos como se esse nobre aqui fosse um vassalo lá do rei de Leão e Castela, Afonso IV. Então ele chega e fala, olha, né, eu ajudei aqui você no processo de expulsão. Aí o rei falou, não, você tem razão, vou te agraciar com o condado portucalense e ainda por cima você vai poder casar aí com uma das minhas filhas, tá certo? Então ele recebe como recompensa pelos esforços dele, né, esse condado chamado portucalense, né? A gente já consegue imaginar que desse condado vai surgir, né, alguns séculos depois, Portugal, tá certo? Bom, só que esse camarada Henrique de Borgonha permanece um tempo como conde, né, até que o filho dele, chamado Afonso Henriques, ele resolve libertar o condado do domínio de Leão e Castela. E ele se torna rei de Portugal em 1139, tá bom? Então, nesse contexto, né, no ano de 1139, a gente pode entender como o início do processo de formação do Estado português, porque aqui há uma separação dessa região do Reino de Leão e Castela, beleza? Então aqui nesse momento há essa separação. Esse camarada, né, que até então era o conde, né, o Afonso Henriques, ele se liberta do domínio do rei e se torna então rei de Portugal. E aí, né, algum tempo depois, o território que a gente entende como Portugal, ele vai crescendo, né? Eu até coloquei aqui a conquista da região de Algarve, em 1249. Então, esse território vai crescendo no período seguinte. Não precisa se preocupar com essas datas, com essas informações, né? Eu preciso só que você saiba que, diferentemente da Espanha, Portugal é formado primeiro. Aliás, Portugal é formado antes mesmo do que qualquer outro estado. Trata-se do primeiro estado moderno, a partir do momento em que ele consegue formar fronteiras bem definidas, formar um rei, né, que tem o seu poder expandido ali para todas essas, até os limites dessas fronteiras. Ele consegue organizar um estado, trata-se, portanto, do primeiro estado moderno. Eu preciso só que vocês saibam isso, tá certo? Bom, então isso foi antes da Espanha, foi antes da França, beleza? Lembra que eu falei com vocês que eu ia trazer o mapa? É esse daqui, ó. Repare só para você ver, né? Aqui nós temos o processo de reconquista da Península Ibérica. Veja só. Aqui, mais ou menos em 1150, né, nós temos toda essa região aqui sob domínio muçulmano. Isso tudo aqui, pessoal, é o que a gente chama de Península Ibérica, tá? Eu preciso que vocês saibam dessa informação. Aqueles reinos cristãos que eu comentei com vocês, eles estão aqui ao norte da península e já neste momento aqui nós temos a separação, né, do Reino de Portugal. Veja que ele forma num estreitinho, mas com o passar do tempo ele consegue expandir as suas fronteiras também, beleza? E aí, veja que quando Portugal já formou o seu território, né, aqui já está praticamente o território atual, a Espanha ainda está em processo de formação. Nós temos reinos ainda aqui, ó, Leão e Castela, Navarra, Aragão, e ainda tem domínio muçulmano aqui, que é o Reino Mouro de Granada. Então eu preciso que você entenda que o processo de formação do Estado português foi muito antes do processo de formação do Estado espanhol, do francês, do Estado inglês. E por quê? Porque Portugal conseguiu expulsar os muçulmanos daqui e formou o seu território.
A Espanha ainda está em luta contra os muçulmanos. Ela só vai ser formada, né, esse território todo aqui, né, só vai ser unificado a partir da expulsão do último reduto espanhol, do último reduto muçulmano, que é esse daqui, né, quando os muçulmanos caem aqui. Isso foi em 1492, no mesmo ano que Colombo está alcançando a América, né, acreditando ter chegado às Índias. Então, foi um processo que se estende até o século XV, até a transição para o mundo moderno. Já o de Portugal se dá ainda na Idade Média. E aí, por outro lado, da França e o da Inglaterra também vai ser na Idade Moderna, porque são países que estão envolvidos em guerras, né? França e Inglaterra se digladiam lá, né, na Guerra dos 100 Anos. Então, Portugal teve o seu processo de unificação, de formação do Estado mesmo, muito anterior aos demais, tá bom? Essa é a informação que eu preciso que vocês levem aí para a prova. Ele consegue manter certa autonomia até 1383, só que aí morre o chamado Dom Fernando, que era o último rei da chamada dinastia de Borgonha, que havia começado lá com o Henrique, tá certo? Bom, só que como esse camarada, o Dom Fernando, não tinha deixado herdeiros, sabe o que aconteceu? No final das contas, o marido da filha mais velha dele, que era o rei de Castela, falou, bom, já que não tem rei aí, vamos anexá-los. Disse isso. E aí o pessoal falou, opa, teve gente que falou, opa, nós não vamos voltar a ser domínio, né, de reino de Castela de jeito nenhum. Então há um processo de resistência que há essa proposta de unificação de Portugal ao reino de Castela. E quem liderou esse processo? Um filho bastardo de Dom Fernando chamado Dom João, que era conhecido como o mestre de Avis, tá bom? É esse camarada com esse chapéu bonito que está aqui do lado. Bom, esse processo de resistência, no final das contas, que contou com a participação de nobres, de burgueses, né, do povo mesmo, né, chamada raia miúda, como se dizia na época, ele ficou conhecido como Revolução de Avis. Essa revolução levou ao trono esse filho bastardo de Dom Fernando, ele alcança o poder e ele dá conclusão ao processo de centralização política que havia começado séculos antes, tá bom? Então aqui, com a Revolução de Avis, nós temos a conclusão do processo de formação do Estado português e que também dá início a uma nova dinastia, né? Ou seja, uma nova família real no poder de Portugal, que é a família de Avis, tá certo? Então, aqui nós temos a conclusão do processo de centralização política com a chamada Revolução de Avis. Eu preciso que vocês saibam disso daqui também, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, passando mais adiante, é importante a gente agora fazer uma pausa, né, e dar uma olhada para observarmos como está o mundo aqui no século XIV, no século XV. Então, né, o processo de consolidação do Estado português, ele finda ali no final do século XIV. E como que está o mundo aqui, né, na transição do XIV para o XV? O que a gente precisa saber? Bom, o Estado português está formado, né, e lá em Portugal nós temos uma nobreza que foi submetida ao poder do rei, então ela não tem tanto poder assim, né, como nobrezas feudais que ainda existem aqui em alguns territórios. O rei exerce grande influência sobre essa nobreza. Nós temos alguns grupos comerciais, né, que vão surgindo aqui dentro do Estado português, né, que alguns chamam de burguesia, tá certo? E nós temos também o próprio Estado português, que está consolidado e está em busca, né, de novas riquezas, algo que o fortaleça, beleza? Mas como que está o mundo aqui nesse contexto? É interessante a gente destacar que aqui nesse momento, o eixo econômico do mundo é essa região aqui, ó, o chamado Mar Mediterrâneo, beleza? Então,
O que é o eixo econômico? É onde estão a maior parte das transações comerciais, é onde circulam as riquezas do mundo, tá certo? Então, onde que está ocorrendo esse processo? No chamado Mar Mediterrâneo. Mas aí, quando a gente diz que o eixo econômico é aqui, né, nessa área que eu rabisquei para você, não entenda que isso se dá apenas, né, no mar mesmo, propriamente dito, né? Há circulação de riquezas em todas essas regiões, conforme mostram aqui as setas para nós, né? A circulação aqui, a circulação também, né, ao redor do mar, tá certo? Isso é importante que você entenda também. Bom, mas, né, que riquezas são essas? Do que você está falando no final das contas? É nesse contexto aqui, pessoal, que nós temos um interesse muito grande do que a gente pode chamar de Europa, né, embora não haja essa identidade muito bem definida, com relação a alguns produtos que se situam, né, no que a gente entende hoje como Ásia, mais ou menos nessa região aqui. Então há uma demanda muito grande nessa região por produtos, né, que vêm dessa região. E que produtos são esses? Seda, porcelana, né, da China, tapetes persas, produtos que ficaram conhecidos como especiarias também, como perfumes, né, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cânfora, né? Isso aqui são o que a gente pode chamar de especiarias, tá bom? Nada mais são do que produtos de origem vegetal que possuem alto valor comercial no mercado europeu, né? E eles vêm de regiões que a gente pode chamar de tropicais, regiões fora da Europa. Então inclui cravo, canela, produtos de origem vegetal. Se a gente pensar no pau-brasil, né, que a gente vai falar mais adiante, ele pode ser entendido como uma especiaria. Se a gente pensar nas drogas do sertão, também pode ser entendido como especiaria. Embora a maior parte desses produtos sejam aqueles que vão ser utilizados na alimentação mesmo, né? São produtos que ajudam na conservação de carnes, né? Já que não temos geladeira aqui nesse contexto. Então, né, ao colocar ali algumas dessas especiarias, elas auxiliam na conservação do alimento. E também, né, tem um aroma que desperta, né, o desejo de comer, né? Tem também o aprimoramento do sabor. Então, quando os europeus tomam contato com esses produtos, passa a ter uma demanda grande por eles aqui na Europa. Beleza? Bom, passando mais adiante, então, falamos aqui quais são os produtos que estão sendo demandados, né, nessa região, na região Europa, e que vem da Ásia principalmente. Certo? Sobretudo da China, mas de outras regiões também. Dessas ilhas aqui, tá certo? Ilhas Molucas também. Bom, e aí, pessoal, como esses produtos chegam na Europa? Quem leva esses produtos? Nós temos um controle, né, mais ou menos estabelecido dos muçulmanos nessa região. São eles que monopolizam o mercado. E eles, por sua vez, estabelecem relações comerciais com italianos que estão aqui. Quando digo italianos, são principalmente comerciantes das cidades de Gênova e Veneza, que são os grandes centros econômicos da Europa mediterrânea, tá certo? Então, como que dá esse processo, né, qual é esse trajeto que as especiarias fazem aqui, né, na passagem do século XV para o XVI? Tem um mercador muçulmano que está em alguma região aqui e ele vai, né, deslocar essas mercadorias até o Mediterrâneo, né, onde vão ser comercializadas para mercadores italianos, leia-se, genoveses e venezianos. E aí, no final das contas, esses mercadores italianos, por sua vez, vão se encarregar da distribuição dessas especiarias para outras regiões da Europa Ocidental. Então, imagina o preço, né, que esses produtos chegam lá em Portugal, por exemplo. Né? Vamos pensar lá que tem uma nobreza
que adora comer um sazon, brincadeira, né? Adora o cravo, canela, né? Está aí demandando esses produtos, só que quando eles chegam lá, eles chegam com preços impraticáveis, né? No final das contas, os comerciantes portugueses que estão ali, quando eles compram isso dos italianos, o preço já está lá em cima, está disparado, não tem como se obter grandes lucros aqui não, tá certo? Então, perceba que os mercadores muçulmanos, né, em toda essa região aqui, e também mercadores italianos aqui no Mediterrâneo, exercem o monopólio desse mercado de especiarias aqui na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Só lembrando, né, essas mercadorias podem ser canela, pimenta, noz moscada, a milska, né, que até recentemente se utilizava para fazer perfume, acho que hoje o pessoal não gosta muito não, né? Gengibre eu falei, né? Vários produtos aqui, que mais? Cânfora, né? Uma série de produtos, beleza? Então, só para a gente retomar aqui, era mais ou menos esse o trajeto que essas mercadorias faziam, né? Elas saíam do Oriente, eram levadas até o Mediterrâneo por mercadores muçulmanos, ali eram compradas por mercadores italianos, principalmente genoveses e venezianos, e por sua vez se encarregavam da distribuição do restante das mercadorias, né, do restante do caminho para a Europa Ocidental, e lá era comprado por mercadores portugueses, né, só que já chegava com um preço altíssimo no final das contas, né? É interessante dizer que boa parte dessas mercadorias eram pagas em ouro. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Olha só, a maior parte desse ouro vinha daqui, do norte da África, né, dessa região aqui, beleza? Aqui na proximidade do Saara, né, grandes minas de ouro que eram encaminhadas para o restante da Europa, passando inclusive aqui por Ceuta. Por que eu estou destacando isso? Porque você provavelmente já conhece o nome dessa cidade, né? Lá na frente, né, mais adiante, nós vamos observar que Ceuta é o primeiro local, o primeiro entreposto em que os portugueses tomam, né, no processo de expansão ultramarina. E não é por acaso. Afinal de contas, ali era uma rota importante de circulação de ouro. Então eles pensaram o quê? Bom, se a gente tomar, a gente já tem acesso ao ouro, né? Beleza? Bom, então eu disse para vocês, né, que há um interesse de comerciantes portugueses, né, da nobreza, há uma demanda por esses produtos, por essas especiarias no Ocidente Europeu. O mesmo ocorre em Portugal, só que esses produtos chegam muito caros no país. Diante disso, né, há um processo que nós vamos verificar a partir do século XIV, né, que a gente chama de expansão ultramarina, no qual se observa a busca por riquezas, não necessariamente as especiarias que vêm lá do Oriente, pode ser o ouro que vem da África. Então, nesse momento, o Estado português, né, organiza esforços para expandir a sua zona de influência para além do mar, né? Em alguma região e por mares nunca antes navegados. Há uma busca por riquezas aqui. E quais foram, no final das contas, as condições que possibilitaram este processo, né? Inclusive, Portugal foi o primeiro a fazer isso. E aí eu preciso que você saiba essas condições. A primeira delas é justamente a localização geográfica favorável de Portugal, né? Portugal se encontra ali, né, na confluência entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Então ele está muito próximo da África, né? Ele está próximo do Mar Mediterrâneo, mas o Mar Mediterrâneo está sob domínio dos mercadores italianos e ele tem boa parte do seu território, né, voltado para o Oceano Atlântico. Então, geograficamente, ele tem essa vantagem, né, e ali não há obstáculos geográficos que dificultem essa expansão ultramarina. É claro que esse aspecto por si só não explica por que os portugueses, né, se lançaram ao mar. Então eu preciso que você considere todos os aspectos que iremos mencionar de agora em diante
né, de uma maneira conjunta. Um sozinho não explica tudo isso, tá certo? Bom, além dessas condições geográficas favoráveis, há o próprio desejo de novas rotas de acesso às mercadorias, né, incluindo novas mercadorias, incluindo especiarias, o ouro, né, qualquer riqueza. Então, os primeiros esforços, né, às vezes a gente tem uma visão equivocada, não são necessariamente buscando traçar uma rota, né, de navegação até as Índias. Não entenda, né, o processo de expansão ultramarina dessa forma. São, né, expedições que se lançam ao mar em busca de riquezas. Tá certo? Então, no primeiro momento, vão invadir Ceuta pensando, bom, aqui circula ouro. Se a gente tomar essa cidade, a gente domina uma região importante no processo de distribuição do ouro, que é a grande riqueza que paga as especiarias aqui. Então, eles pensaram, essa é uma região estratégica. E a mesma coisa vai acontecendo adiante. Cada região que Portugal toma é em busca de alguma riqueza. Com o passar do tempo, né, eles começam, né, o Estado português começa a se dedicar a uma busca por traçar uma rota que realmente leve os portugueses até as Índias, tá certo? Tranquilo? Bom, então, as condições geográficas favoráveis, a busca por rotas alternativas também. Nós temos aqui a própria consolidação do poder monárquico, né, de maneira pioneira, né, ainda na Idade Média. Isso ajudou bastante no final das contas. Por quê? O Estado português unificado, ele já apresenta condições, né, para ele próprio, né, dar início, conduzir mesmo o processo de expansão ultramarina. Então a gente observa, enquanto Portugal começa a organizar esforços aqui no século XIV para lançar expedições aos mares em busca de riquezas, ao Oceano Atlântico essencialmente, os espanhóis estão ainda lá, enfrentando os mouros, a França enfrentando os ingleses enfrentando a França. Então os outros países não apresentam essa mesma condição de estabilidade que Portugal possui, tá certo? E aí é preciso que você se lembre sempre, o Estado vai ter um papel fundamental neste processo de expansão ultramarina, tá certo? Bom, a ausência de guerras também, né, tem a ver com esse aspecto que a gente acabou de comentar. Portugal é um dos poucos países livres de guerra. Depois que ele expulsa os muçulmanos lá e expande o seu território, ele não continua, né, pelo menos não de maneira tão incisiva, no processo de reconquista. A Espanha se volta muito mais a este processo. Então, Portugal aqui já apresenta condições, né, básicas para concentrar os seus esforços no processo de expansão ultramarina. Beleza? Mais uma vez, não se esqueça que eu preciso que você considere todos esses aspectos de maneira conjunta. E isso cai na prova da ESA com uma recorrência inacreditável, tá certo? Se tem um conteúdo que cai, é esse daqui, né, aqui da nossa aula 00. Tranquilo? Outro ponto também, né, foi o desenvolvimento de tecnologias náuticas. A gente observa em Portugal aqui um grande conhecimento, né, de instrumentos náuticos, né, de tecnologias náuticas que possibilitaram Portugal promover viagens mais longas e, claro, de maneira relativamente segura, né, já que muitas expedições acabavam não voltando, mas algumas, no final das contas, tiveram algum êxito. E que instrumentos são esses? Para começar, o desenvolvimento da caravela, né, que é uma embarcação relativamente maior, né, e ao mesmo tempo, assim, relativamente grande, né, mas menores do que outras que já existiam, e devido a esse tamanho um pouco menor, ele alcançava velocidades maiores. Temos também aqui, né, o aprimoramento das velas, tá certo? Das embarcações e também alguns instrumentos náuticos, como a bússola, o astrolábio, instrumentos que, por sinal, foram, né, aprimorados a partir do contato com os muçulmanos que se estabeleceram na Península Ibérica. Beleza? Então, esses são os pontos que eu preciso destacar. E além disso, né, algo que a gente poderia considerar aí como um outro ponto importante, que é o processo de expansão ultramarina como uma espécie de esforço nacional. Ou seja, embora o Estado seja realmente aquele que vai promover os esforços para
que ocorram as grandes navegações, esse processo de expansão, nós temos vários grupos dentro do Estado português que também pensam, eu posso tirar algum proveito disso, que são quem? A burguesia, né, os comerciantes, a nobreza, a igreja e mesmo o povão, tá certo? Vamos observar este processo. Eu trouxe aqui um trecho do Boris Fausto, que nos explica, né, quais são os grupos sociais que se veem beneficiados diante desse processo de expansão ultramarina. Veja só, a expansão correspondia aos interesses das classes, grupos sociais e instituições que compunham a sociedade portuguesa. Para os comerciantes, então esse é o primeiro grupo, era uma perspectiva de um bom negócio. Para o rei, né, que não é exatamente um grupo, mas um agente importante, era a oportunidade de criar novas fontes de renda, novas fontes de receita, numa época em que os rendimentos da coroa tinham descido muito, além de ser uma boa forma para ocupar os nobres e motivo de prestígio. Para os nobres e os membros da igreja, servir ao rei ou servir a Deus, cristianizando os povos bárbaros, resulta em recompensas e encargos cada vez mais difíceis de conseguir nos estreitos quadros da metrópole. Para o povo, lançar-se ao mar significa, sobretudo, emigrar numa tentativa de uma vida melhor, a fuga de um sistema social opressivo. Daí a expansão ter se convertido numa espécie de grande projeto nacional, ao qual todos, ou quase todos, aderiram e que atravessou os séculos. O que esse texto está nos contando aqui? Bom, que o processo, né, que a gente chama de grandes navegações, ele foi estimulado pelo Estado português, mas, no final das contas, vários grupos sociais que existiam dentro de Portugal também o apoiaram, visando interesses particulares. No caso dos comerciantes, era uma oportunidade de obter bons negócios, né? Por quê? Eram tomados novos territórios, ali, né, se obtinha novas mercadorias ou mesmo influência em regiões onde circulavam mercadorias importantes. Então eles pensaram, bom, isso é um bom negócio para a gente. Outro setor também é a nobreza. Essa nobreza, vamos pensar na nobreza, pequena nobreza, né, que não são grandes títulos, o pessoal que tem poucas posses, eles pensaram, a partir deste processo, quem sabe eu não consigo, né, um território, quem sabe eu não sou agraciado pelo rei, né, consigo um espaço aí na administração dos territórios que são conseguidos, e com isso, né, eu não tenho até certo prestígio, né, consigo alcançar um prestígio maior, tá certo? Então veja que os nobres também têm interesses próprios aqui. No caso também do povo, o interesse maior é a busca por uma vida melhor, né? A situação já não andava lá das melhores em Portugal, né? Muita gente não passa por boas condições, e aí eles pensam, o que a gente tem a perder no final das contas? Então são pessoas que embarcam nessas expedições, né, a marujada mesmo, né, em busca de uma vida melhor, tá certo? E para fechar, temos também a igreja, né, que observa neste processo de expansão o contato com povos não cristãos e pensam, opa, nós temos que levar a fé ali, nós temos que salvar esses povos bárbaros, né, esses povos que não conhecem a verdadeira fé. Então veja que todos aqui têm interesses, não necessariamente econômicos, mas têm interesses, beleza? E o próprio rei, não podemos deixar de considerar, o interesse maior é expandir a sua influência e aumentar as fontes de receita. Ou seja, qualquer riqueza que for encontrada numa região de influência é do rei, né? Então não expande para a África, não expande para o futuro Brasil. Esses territórios, né, que Portugal incorpora, passa a exercer influência, o que se encontrar ali de riqueza é entendido como parte do Estado português. E por isso deve-se cobrar tributos, gerar receita, tá certo? Tranquilo? Aqui eu trouxe resumido o que a gente já falou sobre os fatores de pioneirismo, tá? Características geográficas favoráveis, desenvolvimento de tecnologias náuticas, consolidação do poder monárquico e a ausência de guerras. É interessante você sempre entender esses processos em conjunto, essas características. Se você quiser puxar mais uma setinha aqui e escrever interesses, né, de nobres, servos, tá? Todos esses grupos sociais que a gente citou, você pode colocar também.
né? O outro ponto também seria a busca de mercadorias valiosas, de especiarias, também seria tranquilo colocar isso daí, tá certo? Pessoal, é importante que você entenda que a ideia de riqueza aqui, ela é diferente do que a gente entende hoje como riqueza. Aí você vai me dizer, ué, mas eles não acham que o ouro é valioso? Sim, isso aí não mudou muito não. Só que aqui, o pensamento econômico não é igual. Né? Nós não estamos vivendo no capitalismo aqui, estamos vivendo a transição de um pensamento feudal, certo? Ou seja, as trocas econômicas visavam unicamente a subsistência para outra coisa que a gente não sabe o que vai dar, mas que futuramente nós vamos observar que vai ser o capitalismo. Esse processo de transição nós chamamos de mercantilismo ou mesmo capitalismo mercantil, tá certo? O que é exatamente isso no final das contas? O mercantilismo nós podemos definir como um conjunto de práticas e concepções econômicas que que visam o fortalecimento dos estados, tá certo? E que tomam essas entidades como o principal agente da economia. Então veja que quando eu digo isso, nós não podemos pensar que existe aqui a ideia de livre concorrência, de livre iniciativa, coisas que a gente observa hoje no nosso cotidiano. Né? Então, se você está aí interessado, né, em, não sei, se dedicar a abrir uma startup, né? Sei lá, nem sei direito o que é isso. Você abre uma startup, você vai encontrar concorrentes ali, né, com você também nesse mercado novo aí, seja lá o que isso for, né? Sou um mero professor de história. Só que nessa época não era bem assim, porque a concepção de riqueza aqui, né, em novos territórios, em novos mercados, tudo era visto como domínio do rei. Então, se o Estado português expandiu para o Brasil, qualquer riqueza que for extraída dali pertence, em tese, ao rei de Portugal, tá certo? Então, a noção de propriedade aqui é tudo está em processo de desenvolvimento, tá certo? Bom, eu falei que o mercantilismo, então, envolve práticas, certo? E concepções. Mas quais são essas práticas e quais são essas concepções no final das contas? Bom, eu trouxe aqui para vocês as mais importantes, né? O mercantilismo visa, né, uma das concepções aqui no final das contas o Estado só é forte quando ele tem um grande acúmulo de metais preciosos no seu interior. Aí você fala, opa, não mudou nada então, né? Tá tudo certo. Que diferença faz? Veja como é diferente no final das contas. Nessa época aqui, né, esses esforços, né, de encontrar novas áreas de influência, né, as chamadas grandes navegações, eles visam garantir, como a gente disse, novas receitas para o Estado português, ou seja, obter metais preciosos, obter riquezas, tá certo? Se não for ouro ou prata que vai encontrar, vão encontrar produto que vai ser vendido em troca de ouro. Então esse ouro, a ideia é que ele fique dentro do Estado. A ideia é que quando Portugal, por exemplo, for comercializar, precisar de comprar um produto, né, que vem da França, que vem da Inglaterra, ele deve evitar ao máximo que esse ouro que ele possui, ele se escoe, que ele saia das fronteiras. Na prática, a gente vai ver que hoje é impossível. Você já pensou? Se chega um Estado e diz, olha, a gente não pode comercializar com nenhum outro Estado, né, que não tenhamos, em que nós não vendemos os produtos. Se a gente for comprar, a gente já está perdendo ouro e prata, porque na prática o ouro está indo para outro lugar. É essa a mentalidade da época. Viu como é diferente? Então aqui o que se objetivava é a concentração de metais preciosos em seu interior, porque havia aquela noção de que quanto mais riqueza estivesse dentro do território, mais forte o Estado seria, tá certo? Isso é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. O segundo ponto, o colonialismo. Ou melhor, vamos começar desse aqui. O segundo ponto, balança comercial favorável, que é exatamente o que eu te disse. Como que faz, no final das contas, para que esse ouro e prata fique concentrado dentro dos limites do Estado português? Vamos tomar o caso de Portugal como exemplo, embora já te adiante que essa concepção mercantilista, ela existe em toda a Europa aqui na transição para a Idade Moderna.
Idade Moderna, século XV até o século XVIII, beleza? Então, o que é a balança comercial favorável? É a expectativa, portanto, é uma concepção de que o Estado deve exportar mais e importar menos, porque senão ele não consegue acumular metais preciosos. Então, vamos supor que Portugal, né, compre muitos produtos da Inglaterra, né, e exporte pouco para lá. Na prática, as riquezas que Portugal possui estão escoando para os cofres ingleses. É essa concepção que existia na época, então isso seria uma relação deficitária. O que se busca aqui é uma relação, vamos escrever juntos, superavitária. Superavitária. Uma balança superavitária. Ou seja, que se exporte muito e se importe pouco, beleza? Importe de importar, né? Outro ponto interessante também é o protecionismo alfandegário, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui até agora. Bom, mas no final das contas, como nós vamos garantir, né, que esse processo, né, de fuga de riquezas não aconteça, que se obtenha essa tão sonhada balança comercial favorável superavitária? Através do protecionismo alfandegário. Ou seja, nós precisamos taxar, sobretaxar os produtos que vêm de outras regiões, que vêm da Inglaterra para Portugal, que vêm da Espanha, né, dos reinos ali de Espanha para Portugal, que vêm da França para Portugal. Então esses produtos que chegam, eles precisam custar muito, precisa taxá-los, para que quando eles cheguem, eles não tenham condições de competir com os produtos que aqui estão e evite, né, a fuga de metais preciosos dos domínios portugueses, tá certo? Então essa é a concepção que a gente chama de protecionismo alfandegário. É claro que até hoje, né, os estados contemporâneos, Brasil, Estados Unidos, em alguma medida eles adotam medidas protecionistas, ou seja, que visa a valorização da sua produção interna. Certo? Mas nesse contexto aqui, essa política protecionista é levada ao máximo. Não há intenção de estabelecer livre concorrência dentro do território, não. Nós temos que favorecer, criar um sistema tributário que impeça os produtos que aqui desembarcam, né, de levar embora as nossas riquezas, tá certo? A ideia é essa. Outro ponto importante também é a concessão de monopólios. O que é isso? Vamos pensar aqui no pau-brasil, que a gente já vai falar mais adiante. O pau-brasil, os portugueses já o conheciam da Ásia, mas quando chega na América Portuguesa, eles se deparam com grandes áreas, né, que possuem florestas de pau-brasil, no final das contas. Aí a primeira coisa que o rei faz, isso é meu. Isso é meu. Tudo que foi encontrado aí é meu. Bom, mas aí como é que vai fazer para explorar? Porque o rei não pode sair lá de Portugal, né, atravessar o Oceano Atlântico e vir, né, ficar lá cortando para o Brasil, não. Como é que faz, então, no final das contas? Ele concede monopólios de exploração. Então ele chega para o camarada e fala, olha, você sozinho, ou, né, mais de uma pessoa, ou mesmo um organismo, né, um conjunto de comerciantes, você vai ter ou vão ter o monopólio de exploração sobre um determinado produto. Com isso, ele garante que tudo que for extraído ali, parte, de fato, vai ficar para quem está extraindo, mas outra parte vai ficar diretamente para ele. É o que a gente vai chamar depois, né, de estanco. Tem tudo a ver, tá? Então o estanco, quando a gente diz que o rei tem o estanco do pau-brasil, é porque ele detém toda essa riqueza. E aí ele concede a terceiros a possibilidade de exploração, mas sempre para obter receita para o próprio Estado português, tá certo? Então, não é que ele vende, tá? Quando você recebe a concessão, o pau-brasil não é seu. Você tem o direito de exploração, mas você tem que repassar em parte de impostos para a coroa, ok? E, por fim, o colonialismo, que nada mais é do que buscar a formação de colônias, né, de áreas de onde se possa explorar as riquezas encontradas, cultivar novas riquezas, né, a gente vai ver os dois casos no Brasil, e mesmo, né, submeter aquela região, né, aos seus habitantes, aquelas riquezas encontradas, a uma lógica que a gente vai chamar de pacto colonial ou exclusivo metropolitano. Eu vou explicar mais adiante para vocês com detalhes, mas nada mais é do que, olha,
vocês aí que estão dentro da colônia, todas as riquezas que você encontra só podem ser comercializadas com a sua metrópole, ou seja, o Estado europeu no qual que exerce influência sobre aquela colônia. Então, se a gente pensar no Brasil, qual é a nossa metrópole? Portugal. Se a gente pensar na região do México, qual é a metrópole correspondente? Espanha. Se a gente pensar no Haiti, qual é a metrópole correspondente? França, tá certo? Então, é basicamente a metrópole chegar para essas regiões e dizer, olha, tudo que vocês produzem de riqueza, tudo que vocês encontrarem, vocês só podem, né, comercializar para nós, que somos a sua metrópole, para os comerciantes metropolitanos. Em compensação, precisou de um produto manufaturado, né, precisou de sapato, precisou de livros, do que for, perfumes, vocês só podem adquirir esses produtos que vêm da Europa, né, já que estão proibidos de fazer na colônia, de comerciantes metropolitanos também. Então, cria esse enquadramento, essa submissão aos interesses da metrópole. Beleza? Bom, pessoal, com isso eu fecho aqui o nosso primeiro bloco. Espero que tenha ficado claro, né? Eu preciso que você saiba o que são essas práticas mercantilistas, porque isso não aparece diretamente na prova da ESA. Provavelmente não vão te cobrar quais são as práticas, o que é mercantilismo, mas parte-se do pressuposto de que você entende isso. Tá? Então, esse assunto que a gente acabou de ver vai estar presente em questões que envolvem outros pontos, né? O pau-brasil, envolve a exploração do açúcar, isso aqui está implícito lá, tá certo? Outro ponto que eu, de fato, preciso que você tenha bastante atenção são os fatores que contribuíram para este processo de expansão ultramarina, portuguesa. Porque Portugal foi o primeiro estado português, porque Portugal foi o primeiro estado europeu, perdão, a se lançar aos mares em busca de novos territórios de influência e novas riquezas. Beleza? Bom, fechamos aqui a nossa primeira parte teórica. No bloco seguinte, nós vamos continuar tratando aqui deste processo de expansão, agora mencionando mesmo as etapas, beleza? Vejo você lá, um abraço, tchau!